equipe do CIAR, que está assim, fora do horário normal, nos dando aqui todo o suporte na sala para acontecer essa webconferência e essa devolutiva, né, da criação do GPEM, do Grupo de Estudos, Pesquisa e Ações de Extensão em Performances Culturais, Memória Social e Museologia, e da devolutiva da minha licença capacitação, né, dar um retorno às pessoas do que eu andei fazendo, né? Agradeço demais a Clotilde e a Josiane Kunzler por terem aceito o convite, e a Denise, que está aí participando, o Matheus também da Museologia, já se formou, Matheus? Quase. Matheus da Museologia, que também está aqui presencialmente. E também aos meus queridos orientandos e orientandas, que estão aqui firmes e fortes. Eu tenho aqui à mesa um arranjo de ikebana que foi feito meio às pressas e que ele tem as cores da bandeira de Portugal, né? E todo mundo está vendo aqui? Que as cores são vermelho, verde e amarelo, né? E que são também as cores da primeira bandeira que esse país teve, né? Foi quando ele se tornou independente, foi o regime monárquico, e as cores da primeira bandeira do Brasil como nação tinha vermelho. Entendedores e entendedoras entenderão. Bom, então, muito boa noite, vamos lá. Primeira coisa, a ideia desse evento é dar notícia da criação desse nosso grupo de estudos, que vamos chamar daqui para frente de GPEM, porque o nome dele é comprido, não é? E a ideia é reunir esta museóloga e demais museólogos que se integram ao grupo no programa de pós-graduação em performances culturais, ou da museologia também, tá? Esse grupo está aberto a outros integrantes, tanto da graduação como da pós-graduação, da comunidade externa da UFG também. Quem conhecer e achar que a pessoa tem a ver com a proposta, a ideia é que a universidade também esteja conectada à comunidade externa. Então, serão muito bem-vindos. Esse é o grupo inicial, né? Foi criado agora em 2019 mesmo. É um grupo cadastrado no diretório do grupos de pesquisa do CNPq. E estou eu na liderança, e a Josiane Kunzler, que daqui a pouco vai se apresentar, é a vice-líder do grupo, tá? Daqui a pouco eu mostro, vai aparecer o rostinho dela, ela não está podendo aparecer visualmente para nós, está com problemas na câmera. Então então na verdade é a notícia dessa criação e da proposta dele, congrega museólogos e todas as demais pessoas e formações que envolvem, né, que integram o grupo. Nesse grupo há designers, há historiadores, há jornalistas, há arquitetas, pedagoga também, você design, a museóloga que eu já falei, a Janice. Então, ele integra uma diversidade de formações, de pessoas, de propostas de pesquisa, né? Essa é a ideia, e por isso esse nome tão abrangente, e essa atividade pretende ser periódica. Ela vai ter praticamente o mesmo nome sempre, e só vão mudar os convidados. Então, vamos passar ao que interessa. Vamos começar com a do figurino, pelos convidados externos, né? Então, eu vou passar a palavra para a Clotilde Zavelar, que ela mesma vai se apresentar, como diz a professora Alice Semedo, na primeira pessoa, não é? Que é uma ligada à Universidade do Porto, que tem um convênio com a UFG, né? Que está em vigor, de intercâmbio de alunos, de professores, de projetos, de propostas, de pesquisas, de extensão e de tudo mais. Com a palavra, Clô. Então, enquanto isso, já que a Clô caiu, até ela se levantar, vamos, daqui a pouco ela entra de novo. Eu vou passar então a palavra a Josiane Kunzler, vice-líder do grupo.
Olá, vocês conseguem me ouvir? Sim. Ah, que bom. É, primeiramente, boa noite, né? Muito obrigada, professora Vânia, o convite de participar dessa reunião, desse grupo. É uma honra poder fazer parte não só desse momento aqui de troca, né? Mas também desse grupo que é um grupo muito variado, né? De estudos, pesquisa e ações de extensão. E é um prazer dividir com ela a liderança do grupo. E eu vou fazer uma apresentação hoje um pouquinho mais do que eu venho trabalhando, com o que eu venho trabalhando, e estou aberta a qualquer possibilidade, se tiverem alunos, tiverem professores que quiserem fazer parcerias com alguns lugares que eu vou apresentar, que eu tenho alguns trabalhos. Então, estamos nesse momento para fazer essas trocas mesmo. Ah, olá, Ju. Então, eu vou falando e vocês vão passando, é É, isso? eu passo isso. Tá bom. Então, essa daí sou eu. Como eu sabia que eu não ia conseguir aparecer com vídeo, eu coloquei uma fotinha aí para vocês me conhecerem fisicamente, né? Quem sou eu. E essa foto representa bastante de mim e de quem eu sou como profissional, porque eu estou em um museu e eu estou feliz ao lado de um grande fóssil, que esse é uma amonita. E mais para frente eu vou falar para vocês um pouco da minha trajetória, então vocês vão entender por que eu estou feliz nesse museu, nessa foto. E aí do lado são as instituições, eu coloquei a logo das instituições com as quais com as quais eu trabalho, eu tenho algum vínculo atualmente, né? Que é o Museu de Astronomia e Ciências Afins, aqui no Rio de Janeiro, o Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara e a Fundação Araporã, que são em Araraquara, e o Musealiza, que é um canal no YouTube. E agora, né, com essa parceria com o grupo, com o qual eu consigo colaborar também com as pesquisas que estão sendo feitas, né, na UFG. Então, pode passar um slide, por favor, professor Wagner? Então, ixi, eu acho que pulou. Não. Isso, estava em trajetória, né? Acho que está pulando. Então, trajetória, eu vou falar um pouquinho para vocês. Antes de eu passar assim, para as instituições, o que eu estou fazendo atualmente, só um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem como é que eu cheguei até aqui. Pode passar o próximo, professor? Ah, isso. Então, eu sou bióloga, é, sou, me formei pela UFG em 2009, então eu sou filha da casa, né, de onde esse grupo surgiu. E eu sou também mestre quando eu terminei a graduação, então eu parti para o mestrado em geologia aqui no Rio de Janeiro, na área de paleontologia, então eu sou paleontóloga, daí a minha felicidade de trabalhar com os fósseis. E quando eu terminei o mestrado, eu fui dar aula em Goiânia, retornei para Goiânia e comecei a trabalhar, foi quando eu comecei a trabalhar com a professora Vânia, nós compartilhamos a coordenação da rede de educadores de museus de Goiás por um ano, eu assumi por um outro ano com outra gestão, e a partir daí eu não parei mais de trabalhar com os museus. E com essa experiência na rede, na REM, eu consegui traçar um caminho que fosse irreversível da museologia. Então, eu voltei para o Rio de Janeiro em 2014 e fiz meu doutorado em museologia e patrimônio e defendi a tese em 2018. Pode passar, professor, por favor. Então, a partir do doutorado, né, que eu construí várias, várias ramificações, assim, da minha atuação atualmente. Então, a minha tese, ela versava sobre o fóssil no museu, análise da legitimação do patrimônio nas exposições museológicas,
em que eu analisei 4 exposições de museus de história natural. Eram 2 exposições aqui no Brasil, uma no Museu Nacional, uma no Museu dos Dinossauros, em Peirópolis, uma exposição, e outras 2 exposições em Portugal. Uma foi em Lisboa mesmo, e a outra foi em Lorient, que é uma cidade litorânea, mais para a região central do país. E com isso, pode passar uma, professora? Isso. Então, a partir da minha tese, eu começo a delinear, assim, eu respondia como é que eram, como o patrimônio paleontológico era legitimado nas exposições, mas a partir dessa pesquisa eu dou continuidade tentando responder outros elementos, outras questões das pesquisas paleontológicas e as culturas, né? Então, como fósseis podem ser entendidos ou não como patrimônio nas culturas. Essa primeira foto é a foto é uma ilustração de um mito que tem em Portugal, que é constituído no conflito entre mouros e cristãos, né? Para explicar a origem, né, de onde veio uma rocha que tinha esses caminhos que pareciam cobras, que na verdade são rastros de invertebrados que foram deixados na rocha quando ela ainda era um sedimento solto, né, que se utilizou. Então, como isso está inserido nas culturas atuais e como as culturas tentam entender e explicar esses fósseis, né, a existência desses fósseis, então, qual a influência disso para a apropriação disso como patrimônio, né? E outra questão também que eu venho desenvolvendo mais especificamente com a professora Vânia, que é como se dá a apropriação de elementos paleontológicos, não só os fósseis em si, mas elementos como dinossauros, né? Como se dão as apropriações desses elementos paleontológicos em performances urbanas. E como que isso influencia também na construção de uma ideia de patrimônio paleontológico, né? Esse Jurassic Park a gente encontra lá em Peirópolis, que é um bairro de Uberaba, que é recheado de estabelecimentos comerciais que utilizam dessa imagem paleontológica para atração de turistas que vão visitar o Museu dos Dinossauros, né? E isso foi uma transformação no bairro. Então, eu tento entender como que a aplicação desses elementos paleontológicos eles são utilizados, né? Então, como elas constituem performances urbanas. E por fim, a partir dessa questão mais relacionada a fósseis e museus, eu tento entender um pouco como é um processo de musealização dos fósseis e de elementos paleontológicos, né? Aí tem um exemplo de dinossauros feitos de barro, que foi um trabalho feito por um antropólogo do Museu de Folclore daqui do Rio de Janeiro, e que eu descobri que eles existem há pouco tempo e fiquei encantada com a possibilidade de entender de que forma, né, como que a paleontologia ela influencia até nesses aspectos, né? E então, seria possível a gente musealizar esses elementos paleontológicos de uma perspectiva que não seja a da paleontologia, já que é a paleontologia, né, que vai orientar todos esses processos, de qual o nome que dá, de qual é a forma certa de coletar, e o que é importante e o que não é, né? Então, eu venho transpondo algumas barreiras para conseguir fazer um trabalho que mestre mesmo, né? Meus conhecimentos de paleontologia, a contribuição da museologia, a contribuição das performances, e acho que eu não poderia estar num lugar melhor do que no GPM para fazer todas essas abordagens. E pode passar a próxima, por favor, professora? Você tem 2 minutos, tá? Tá bom, tá focado.
E esse aqui é um trabalho com a Fundação Araporã e o MAPA, é um trabalho que eu faço já desde 2014, que a gente está fazendo uma pesquisa sobre. A gente trabalha com a curadoria do acervo desse Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara, e a gente está trabalhando com a musealização das calçadas a partir de um processo. As calçadas têm pegadas de dinossauros, e a gente está trabalhando com uma pesquisa sobre o processo de curadoria compartilhada com os moradores. Então, os moradores, eles observam, eles fotografam, eles fazem as medições e fazem também as anotações. Então, é um processo compartilhado de documentação. E pode passar a próxima, professora. Então, por último, né, penúltimo, atualmente eu sou pesquisadora do PCI, da Coordenação de Educação em Ciências, então eu já trago um pouco da minha experiência como professora de ensino superior, porque a gente está tentando construir um curso de especialização a partir da especificidade pedagógica de um museu de ciências, mais voltado a professores. Então, além dessa pesquisa, eu também desenvolvo a parte de popularização da ciência, que é com mediações, desenvolvo um projeto que chama Objeto do Mês, com a intenção de divulgar, popularizar instrumentos científicos musealizados e atrelar isso ao ensino de astronomia. E agora sim, agora por último, esse é um canal que eu criei para fazer divulgação de museus e museologia e patrimônio, que eu estou muito interessada em novas abordagens. Uma das próximas etapas é a gente fazer divulgação de pesquisas mesmo, construir vídeos que divulguem as pesquisas que a gente faz. Eu acho que a gente pode dar uma atenção maior para as pesquisas que são feitas no GPEM. Então é isso. No último slide só tem o meu contato. Se vocês quiserem conversar comigo, estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez, professora Vânia. E desculpem não aparecer. Fica para a próxima, mas muito obrigada pela sua participação. Que bom que você está feliz de integrar o GPEM. Eu e a Josiane temos já alguns anos de trabalho em conjunto, temos muita afinidade de trabalho, né? Então, ainda vamos fazer muitas coisas. Agora sim, muito obrigada, Josi. Agora sim, a palavra é com a Clotilde Zavelar. Então, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, né? Quero agradecer o convite para integrar. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então, quero agradecer o convite para poder integrar o grupo, assim, fiquei muito contente de poder fazer parte, né, desse coletivo de investigadores, vamos dizer assim. E vou falar muito rapidamente também, porque eu não tenho mais quase bateria. E, infelizmente, eu estou conseguindo fazer só pelo telefone, né? Enfim, vou me apresentar. Meu nome é Clotilde Zavelar Teixeira. Eu, atualmente, desenvolvo um projeto de pós-doutorado na Universidade do Porto, em Portugal. Eu sou historiadora, formada pela graduação na UFMG e o doutorado também, só que o meu doutorado eu fui para a ciência da informação, trabalhar, porque lá na UFMG a museologia, né, está na ciência da informação, e trabalhei no doutorado com o patrimônio material, educação e os museus virtuais, né? Atualmente desenvolvo lá em Portugal um estudo sobre os museus do norte de Portugal, com os trabalhos educativos e o uso da tecnologia digital, né? E a minha proposta de projeto sequente a essa, porque eu estou finalizando já esse pós-doc, né? Então, a minha proposta de pesquisa, que integra, né, o grupo, diz respeito aos intercâmbios culturais e à herança portuguesa, né? São as representações e as imagens nas festas populares brasileiras. A ideia é refletir, né, por meio da investigação, da análise, né, e da produção do conhecimento, dentro do tema das performances culturais, os processos de intercâmbio que aconteceram entre Brasil e Portugal no que diz respeito às festas populares, né? A ideia, então, é trabalhar essa representação
e as imagens nas festas populares e todo esse movimento da cultura, esse permanente intercâmbio, né, que faz a cultura estar sempre em movimento, e essa transformação que ocorreu daquilo que nós herdamos para aquilo que a gente produziu pelo que a gente se apropriou, né, e transformou como a nossa cultura, com a cultura brasileira, né, que é nessa linha, muito pensando desses 200 anos que vai acontecer em 2022, que vai ser a comemoração, não sei se, né? Mas é um marco, essa data é um marco de 2022, porque fazem 200 anos da oficialização, né, de uma independência brasileira, enfim, de um processo independente e de uma suposta criação de um Estado-nação brasileiro, né? E daí todas essas referências que foram, então, recebidas por nós e transformadas, né? Que 100 anos mais tarde a gente tem na Semana de Arte Moderna de 22, novamente uma releitura disso com o movimento antropofágico, né? E essa relação do patrimônio, da cultura e do conhecimento representado, né? De que forma que isso está representado nas imagens que estão nas festas populares. Bom, a ideia é essa, tá? O projeto ainda está sendo construído e adaptado, mas essa é a intenção e esse é o objetivo. E estou muito feliz de fazer parte do grupo, espero que a gente possa trocar muita coisa e fazer um grande grupo, assim, um bom intercâmbio também entre nós, não é? Muito obrigada, Clô. Eu conheci a Clô agora na minha capacitação na Universidade do Porto, que ela estava lá, daqui a pouco ela volta para lá também, não é? E foi a primeira pessoa a responder quando eu divulguei o grupo, né? Ele havia sido cadastrado, credenciado pelo CNPq e foi a primeira pessoa que deu o nome, deu o contato para integrar o grupo, já está aí nesse processo de maturação dessa ideia, né, que ela está alinhavando para ter uma pesquisa voltada para o nosso grupo especificamente. Seja muito bem-vinda. Eu estou vendo ali que a Denise se interessa em participar do grupo, já está, então, tá, Denise? Seja muito bem-vinda. E, enfim, vamos continuar nossa programação aqui. E eu vou chamar agora, então, seguindo a nossa programação, os demais integrantes do grupo, né, que são da casa, por isso que eles ficaram para depois, né? Então, eu vou chamar na ordem alfabética para não ter, né, nenhuma... Olha, desculpa, Vânia, eu vou ficar até minha bateria acabar. A hora que eu sumir é porque acabou, tá? Tá bom, querida, fique à vontade, tá? Eu vou chamar, então, agora a Eliane Lobão da Costa, nossa Lia, né, que vai falar sobre a pesquisa dela. Pesquisa de mestrado. Esta é a Lia Lobão. Boa noite a todos. Estou muito feliz em estar participando desse nosso primeiro encontro, estar conhecendo os nossos colegas de fora. E o meu projeto de pesquisa, eu sou aluna do mestrado, né? Sou pedagoga, e o meu projeto de pesquisa tem por título Performance do Carimbó de Maiandeua, Memória e Identidade Cultural. A minha linha de pesquisa é Espaço, Materialidades e Teatralidades, e a minha orientadora é a professora Vânia. Então, eu pesquiso o carimbó da ilha de Maiandeua. Maiandeua é uma ilha no estado do Pará, só para sintonizar um pouco, é uma ilha no estado do Pará e tem um carimbó específico, que é um carimbó chamado praieiro. É um carimbó diferenciado. Porque o carimbó, ele não é fácil definir o carimbó, porque ele ao mesmo tempo ele é música e dança, ele é trabalho, ele é religiosidade, e ele em 2014 foi constituído como patrimônio material pelo IFAM, né? Então,
E a palavra carimbó, ela é de origem tupi, ela significa curimpau e imbó oco. Então, ela leva o nome de um instrumento musical, que é o curimbó, que é um instrumento de percussão de em torno de 1,5 m, a qual o tocador toca sentado em cima desse instrumento. Ele é fabricado manualmente, ele começa a tocar. Então, o objetivo do meu trabalho é compreender a importância do carimbó enquanto performance cultural, como contribuição para a preservação da memória e da identidade cultural do povo paraense. O carimbó, ele é realmente a identidade do povo paraense. E eu quero pesquisar a relação entre o carimbó e a educação, né? A transmissão de saberes, eu quero pesquisar a memória dos mestres carimbozeiros, porque quando o carimbó ele foi instituído como patrimônio, houve uma grande preocupação por causa que muitos mestres estavam morrendo, principalmente os mestres dessa região a qual eu pesquiso, que tem o carimbó tradicional, que eles chamam de carimbó pau e corda. E a preocupação, eles se reuniram para poder preservar, e esse grupo específico dessa região, que é uma ilha que abriga 4 vilas, né? É uma ilha, inclusive, ela é preservada, não entra carro, não entra nada, e eles buscam preservar, e eu quero pesquisar qual o sentido e o significado que essa manifestação cultural tem para estes mestres e de como eles fazem a transmissão dos saberes para novas gerações. Então, eu quero agradecer a professora, e esse é um pouco do trabalho que eu desenvolvo da minha pesquisa. Obrigada, Lia. Vou passar agora essa apresentação para vocês terem todos terem uma noção do que está sendo pesquisado no grupo, né? Ninguém está apresentando todo o projeto, né? Então é algo bem resumido mesmo. Vou chamar agora a Genilda Alexandria, doutoranda do programa em performance cultural. Olá, boa noite para todos, tudo bem? Bom, obrigada pelo espaço de fala. Vou falar bem rapidamente. A única cola que eu preciso é do título do meu trabalho, que a cada dia eu mudo de novo, e a minha meta é ficar só com 4 palavras até o final. Mas por enquanto tem várias. Exatamente. Bom, como a professora Vânia adiantou, meu nome é Genilda Alexandria, eu sou designer com uma trajetória não muito linear, tenho uma incursão pelo âmbito dos estudos do patrimônio e da cultura, um mestrado em cultura visual, e agora estou fazendo o doutorado em performances culturais sob a orientação da professora Vânia. O meu trabalho tem o título preliminar de O Inusitado pela Cidade, Táticas e Gestos das Performances Urbanas em Alguns Becos de Goiânia. Acho que posso começar falando sobre a minha hipótese de pesquisa, que acho que me ajuda a deflagrar um pouco mais a ideia do tema e as problematizações que decorrem. Que é o seguinte, eu parto da hipótese de que ações inusitadas, que são aquelas ações que não se planeja, engraçado, pra onde a gente olha, né? Tão incrível assim. As ações que não se planejam, aquelas ações que não são formais e que não se imagina, eu fico tentada a olhar para lá. Mas são as ações que não se planejam, são as ações que efetivamente provocam mudanças e transformam espaços em lugares, e que essas ações, diferente de ações que nascem de um planejamento institucional, acabam por reunir grupos e, de certa forma, provocar tanto no espaço alteração, mas também nas próprias pessoas que se utilizam dele, e assim produz uma dinâmica, né? Então são dinâmicas urbanas que eu procuro fazer uma contribuição para a ideia de performances urbanas, trabalhando com uma metáfora da própria ideia de performances culturais, como o cotidiano da cidade e as questões dos dramas sociais deflagrados nos espaços,
e suas dinâmicas, e o pensamento de que as performances urbanas se equivalem à vida urbana da cidade. Eu tenho como foco 5 becos na região central de Goiânia. Um deles passou, eu consigo acompanhar acompanhar já de uma forma assim, por registros já realizados, uma modificação que ele passa de um espaço de estacionamento, um espaço residual da cidade, para um cartão postal, por meio de intervenções artísticas, principalmente grafite, que torna um espaço que eu faço uma metáfora dos becos como as costas da cidade, são espaços cegos, sem olhos, todas as portas para ele são fechadas, janelas e tudo mais, mas ele tem, ainda como um espaço cego, permitido muitas ações e desenvolvimentos humanos ali dentro. É o Beco da Codorna, esse que tem já uma trajetória que é possível traçar por registros já realizados, e acompanho 4 outros becos, 2 que foram recentemente entregues, com uma revitalização feita agora, entregue em 19 de outubro, pela prefeitura, muito similar ao processo que aconteceu no Beco da Codorna, e espelhado a esses 2 becos, são de mesma proporção, na mesma rua, outros 2 que não tem nenhum tipo de intervenção e que passam por uma amostragem da vida cotidiana sem a interferência, como são os demais, né? Então, eu tenho momentos diferentes e a possibilidade de observar essas dinâmicas diferentes. De certa forma, existe uma gentrificação em processo e observar esses fluxos, essas passagens e trazer isso para uma perspectiva da metáfora do corpo problematiza uma série de questões, inclusive o próprio entendimento de espaço público, né? E acho que basicamente é isso, e muito obrigada. Agradeço, Genilda, agradecemos, todos assim bem sintéticos, respeitando o horário, muito bom. Eu vou agora chamar a Giovana. Giovana Tavares, também é doutoranda do programa em Performances Culturais. Com a palavra. Então, boa noite, né, a todos e todas. A minha pesquisa, ela se dá na Ilha Grande, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, um lugar que eu tenho uma afinidade muito grande, porque já frequento lá desde 2004, só que fazendo pesquisas na área do turismo, né, uma área mais de mercado. E aí, a ideia, depois de muitas percepções que eu tive em relação aos conflitos das comunidades, era buscar um programa que desse conta de coisas que o turismo não consegue perceber nessas relações. Então, eu encontrei nas performances uma forma de entender melhor os conflitos que existem na comunidade pós o período do fechamento do presídio. A Ilha Grande ela passou por várias fases, desde o seu descobrimento, que foi quase que concomitantemente com o descobrimento do Brasil. Era um local onde as pessoas paravam, né? Foi um hospital de doenças contagiosas, como lepra, cólera, e até ele se tornar um presídio, né? Naquela fase em que o Brasil ele fez com que as ilhas virassem presídio, uma delas foi a Ilha Grande, né? Então passou por várias fases, piratas, a questão dos escravos. Então são períodos interessantes assim de se estudar, mas a gente vai partir do ponto do final desse presídio, que foi em 1994, e o início da prática da atividade turística, né? O caiçara, ele acaba sendo meio que usurpado, né, no seu território, as pessoas vêm, constroem, se apoderam, se apropriam. Então existe algo ali, um gap, uma dificuldade muito grande nessa convivência entre essas comunidades, e a minha pesquisa ela vai buscar entender, compreender isso. O título da minha tese é Sem Escapatória, Performances e Conflito na Ilha Grande, Comunidade da Terra e Nova Comunidade entre o Calabouço e o Turismo. O principal objetivo
e ainda estamos em construção, né, professora Vânia? Analisar as relações sociais estabelecidas de forma comparativa por meio das performances do cotidiano, conflitos de interesse, discursos das comunidades da terra e nova comunidade, no que se refere à ressignificação desses territórios e identidades culturais a partir do final desses presídios em 1994. A gente fez uma escolha de 4 comunidades, na Ilha Grande tem 18 núcleos sociais, ficamos então com Vila Abraão, que é o portal de entrada da Ilha Grande, mais populoso, né, que os outros, 2 Rios, onde tem o Museu do Cárcere, e lá que estava se instalado o último presídio, o Ecomuseu da Ilha Grande, isso. E o último presídio em funcionamento foi demolido por lá, né, então tem muita gente que ainda é do presídio, são familiares que moram lá. Aventureiro, que é uma área de proteção ambiental, onde também tem uma grande comunidade de caiçara, e Provetá, que é uma comunidade evangélica, que convive com o turismo com muito conflito, né? Então, essas 4 que a gente escolheu, e aí a gente vai definir esses objetivos com mais detalhes, né? Esses conceitos de comunidade da terra e nova comunidade, porque eles acabam se misturando muito. As pessoas, tem gente que tem atuações políticas, sociais, outras pessoas nasceram realmente lá, são caiçaras, outros estão lá há mais de 30, 40 anos, 50 anos. Então, existe uma série de pessoas e de instituições que terão que ser pesquisadas para poder entender todos esses conflitos. E aí vamos estabelecer essa investigação, né, a partir do momento desses conflitos culturais entre essas comunidades, discutir a forma como esses elementos são ressignificados por essas comunidades, principalmente pelo caiçara, que após o presídio enfrentou aí uma mudança muito grande no seu cotidiano, por causa desses novos que vêm, né? Refletir sobre isso, desse modo de vida, como é que eles convivem, as dificuldades que eles têm, os sentimentos mesmo que ficam, né? E eu tenho feito algumas entrevistas, a gente percebe uma dificuldade muito grande de relação efetiva entre essas comunidades. E aí, enfim, analisar por meio de metodologias como o discurso do sujeito coletivo, a pesquisa etnográfica, e entre outros, né, para a gente poder entender o drama social, né, dessa sociedade, como é que eles convivem com todas essas dificuldades e a questão do turismo impregnado na Ilha Grande. É isso, muito obrigada. Obrigada, Giovana. Vamos construindo, né, esse projeto. Aí quando chegou? Não, né? Então, vou chamar Janice Mateucci, mestranda do programa em Performance Culturais. Melhor aqui, já está arrumada a câmera. Boa noite. Olhar ali. É a primeira vez que eu participo de um evento assim, então é meio complicadinho, mas vamos lá. Eu quero agradecer o convite da professora Vânia e agradecer a vocês também pelo sim em participar do nosso grupo, porque eu me considero membro do grupo, né? Fiquei muito feliz com a ideia desse grupo de estudos, principalmente porque é uma área que eu gosto, que eu sou museóloga. Vânia foi minha professora, agora é minha orientadora no mestrado. O meu objeto de estudos são idosos, desde a minha formação, da minha graduação, que eu atuo com idosos numa associação de idosos aqui, onde eu criei o Museu de Idosos do Brasil. E lá existe um grupo de cantigas de trabalho e de fiandeiras, que é a minha grande paixão, onde a minha mãe atua também como voluntária lá, que ela é assistente social aposentada. E desde então o meu trabalho tem sido desenvolvido com elas. E eu fiz uma pós-graduação onde eu estudei as fiandeiras e agora eu vou estudar as cantigas de trabalho dos idosos de lá. O meu projeto tem como nome, inicialmente, as performances das memórias nas cantigas de trabalho dos idosos do Museu da Associação dos Idosos do Brasil. Eu pretendo
traçar a trajetória deles, porque alguns idosos lá, as músicas são compostas por eles, a grande maioria vieram do meio rural, e eles aprenderam esse saber com as suas famílias, com seus antepassados, e eles continuam fazendo essa transmissão, e eles começaram a agregar novas músicas também, porque o mundo vai evoluindo e eles estão evoluindo juntos, né? Então, eu quero estudar essas transformações, porque hoje eles apresentam em vários espaços pela cidade, onde eles são convidados, e a interação das pessoas quando assistem eles às suas apresentações, a maioria fala que já ouviu aquela música, que o avô cantava, que a mãe cantava. Então, eu quero fazer essa pesquisa, buscar essa relação do público e a relação do idoso com o público e o que foi as transformações que eles sentiram na vida deles a partir do momento que eles passaram a atuar, que eu falo que hoje, eles falam que agora eles são artistas, que eles vivem de apresentar. Então, eu quero estudar isso e salvaguardar também a memória deles lá nessa associação, para novas pesquisas, novas pessoas que se interessem em trabalhar com cultura popular, com cantigas de trabalho e com idosos. É isso. Muito obrigada. Sucesso na pesquisa. Eu chamo agora a Karine Monteiro, também é doutoranda do programa em Performances. Vou falar um pouco da sua pesquisa. Você está ligada aí, né, Denise? Muito bem, acompanhando tudo. Depois vamos ter sabatina. Boa noite a todos. É um prazer fazer parte deste nosso grupo, que está iniciando de uma forma muito gostosa, né? De uma forma onde a gente tem diversas áreas, vários estudos, vários profissionais que vão poder colaborar conosco para que esse grupo realmente se perpetue e que tenha todo o sucesso. Obrigada, professora Vânia, pelo convite e obrigada aos colegas também, né, pela oportunidade de poder falar um pouco da minha pesquisa. Eu sou Karine Monteiro da Silva, eu sou aluna do doutorando da turma de 2018, a professora Vânia é a minha orientadora, e eu trabalho desde o meu mestrado, que foi em Ciência da Religião, com foco em movimentos sociais, com uma festa regional que nós temos, religiosa, a maior que nós temos na nossa região, que é a Festa do Divino Pai Eterno. É uma expressão na qual, durante a Romaria, ela traz mais de 3 milhões de pessoas para uma cidade relativamente pequena e que foi fundada, sim, através dessa perspectiva religiosa. Então, o meu trabalho aqui, no momento, com a performance, está intitulada em O Divino Pai Eterno Arte, Performances Culturais e o Imaginário Coletivo do Fenômeno Religioso. A minha proposta, primeiro, é pensar no Divino Pai Eterno, não só como objeto, mas como algo que traz vários significados para a gente e que continua existindo e que tem só aumentado durante todo esse período. Então, a minha intenção é trabalhar a questão da imagem, que se comunica e que ela não pode ser vista simplesmente como esse objeto, mas que ela pode ser vista, sim, como expressão de história, de cultura, da nossa região e até mesmo do nosso país, né? Então, a princípio, o meu trabalho é fazer essa análise da imagem do Divino Pai Eterno. Durante os meus estudos, eu também percebo que não tem como a gente pensar numa comunidade ou numa sociedade sem observar a religião e que a religião ela está sim relacionada, as duas questões estão muito relacionadas e que o elo de ligação é a simbologia,
que nós temos expressa através desse Divino Pai Eterno. Essa é uma romaria que está completando praticamente 200 anos, porque a gente não tem muitos relatos históricos precisos a respeito, e que as pessoas acreditam no mito de um machado milagroso, e que é passado essa história de geração para geração e que até hoje se perpetua. Primeiro foi encontrado um medalhão de barro e posteriormente, para suportar o tamanho da festa, foi produzido uma outra imagem em resina. Então, eu venho para verificar exatamente essa influência da imagem, uma imagem que tem várias versões, uma imagem que a gente percebe que traz a ligação e traz a união, como também tem vários relatos históricos de desunião. Então, é uma imagem que ela é viva. Então, a princípio, a partir do imaginário, trabalhar essa simbologia do Divino Pai Eterno e pensar nas pessoas, não só enquanto números, mas enquanto experiência, enquanto expressões, né? Eu estou fundamentando basicamente, inicialmente, esse meu trabalho nas questões do catolicismo popular. Vou trabalhar também a significação, tanto dela sacerdotal, quanto subjetiva que o Romeiro traz, e observar essas transformações simbólicas que vêm acontecendo com o tempo, como a professora falou agora mesmo, né? A imagem é algo vivo que também continua em transformação. Então, eu venho trabalhar isso e o objetivo principal é estudar o imaginário religioso em torno da imagem e as representações sociais e culturais, onde entra as nossas performances culturais através dos ritos, dos mitos e de como essa festa tem se estruturado. Eu já estou em campo, já estou fazendo leituras, mas nessa perspectiva não só de descrever, mas de me relacionar com o tema e de trazer novas relações para esse tema também, né? E é essa a minha proposta e eu agradeço muito a participação e agradeço também a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigada, Karine. Sucesso na trajetória. Vou chamar a Letícia agora, Letícia Wene Mateucci, irmã da Janice. Ah, não. Primas. Boa noite, meu nome é Letícia, eu sou formada em jornalismo e mestranda pelo programa de performances culturais sob orientação da professora Vânia. Agradeço o convite ao grupo. E o meu projeto de pesquisa ele está intitulado como Os Cantos de Presépio como Identidade da Comunidade Pirinopolina. Pirinópolis é uma cidade do interior de Goiás, que é uma cidade reconhecida pelas festas religiosas, ela é uma cidade predominantemente católica, e os Cantos de Presépio é um ritual, uma celebração que acontece na cidade na época do Natal. Um grupo de senhoras, elas aprenderam esse ritual com as suas mães, com as suas gerações anteriores. É uma tradição que vem passando de geração em geração pela família da Dona Laurita. E é uma tradição que acontece no Natal. Ela se inicia no dia 25 de dezembro e ela se estende até o dia 6 de janeiro, no Dia de Reis, no qual a comunidade de Pirinópolis monta o presépio na sua casa. Convido a Dona Laurita para celebrar os rituais dos Cantos de Presépio. A Dona Laurita vai até a casa do devoto e faz a celebração que é feita, é uma reza cantada. Então, ela tem uma caderneta com 25 músicas, hinos aproximadamente, e em cada casa ela canta alguns desses hinos. E aí, depois dessa celebração que elas cantam, em cada hino, ele narra a trajetória do nascimento de Jesus, então são hinos específicos para o Natal. E depois que eles fazem toda essa celebração, que eles cantam na casa do devoto,
eles são convidados, então, para confraternizar com o lanche que o próprio devoto oferece para as rezadeiras. Enfim, é uma tradição que, no decorrer do tempo, ela foi ficando mais enfraquecida, porque as rezadeiras, atualmente, elas são mulheres idosas, elas têm dificuldade de se locomover, e os jovens, atualmente, não têm interesse em levar a tradição para frente, eles não têm interesse em resgatar essa tradição que está se perdendo. Então, como Pirenópolis ele é uma cidade tradicionalmente católica, que tem muitas festas religiosas, essa é uma das que se encontra ameaçada. Então, esse é meu objeto de pesquisa, eu tenho a pretensão, o objetivo de discutir a permanência dessa e a continuidade dessa tradição dos cantos de Zéfiro, porque ele se encontra ameaçada. E, num primeiro momento, a gente fez um levantamento histórico para compreender, através da memória dessa comunidade, como foi se instituindo essa identidade dessa comunidade. Inclusive, os cantos de presépio é uma das tradições que compõem essa identidade dessa comunidade. E a partir de agora, então, a gente pretende fazer as relações junto com as performances culturais para poder dar andamento na pesquisa e investigar a importância do ritual para o legado cultural da cidade de Pirenópolis. É isso. Obrigada, Letícia. Eu chamo agora a Roberta Machado Silva. Mestranda do programa também. Oi, boa noite. Eu não falo tão bonitinho e tô um pouco rouca. Enfim, tá frio aqui. A Vânia veio de Portugal e quer congelar a gente. Eu sou Roberta Machado, sou formada em arquitetura. Tive um percurso grande na arquitetura e me encontrei palhaça. E por isso que eu vim parar aqui. E eu tenho me perguntado até hoje se é isso mesmo, que beco é esse que eu me meti. Enfim. Nesse meu percurso, então, o meu estudo é sobre por que esses grupos de voluntários goianos elegem a figura do palhaço nas suas atuações. Bom, aí nesse percurso eu vim entender, então, quem são esses grupos, né, onde vivem, o que comem, por que fazem isso. E eu fiz um trabalho de sondagem, de mapeamento mesmo, para entender quem são essas pessoas e o que elas estão fazendo aqui. Nesse percurso eu descobri 29 grupos. Eu não sei se eu vou lembrar todos os dados, porque eu não sei por que raio eu não trouxe nenhuma cola. Mas tudo bem, vamos lá. Eu descobri 29 grupos, desses 29, 25 trabalham com a figura do palhaço, ou seja, muita gente. Mais de 1.000 pessoas fazem parte desses 29 grupos, né? E 86% deles são mulheres. Nesse percurso eu descobri também que nos últimos 3 anos já nasceram mais de 20 grupos de palhaços, o que é assustador até, né? São muitas pessoas elegendo essa figura, assim, então provavelmente é porque ela tem um impacto grande na memória e no inconsciente coletivo, né? Que é o que eu defendo no meu mestrado. E desses 25 grupos eu tinha que eleger alguns para trabalhar, para me aprofundar, né? E aí eu, então, procurei eleger os que trabalhavam com a figura do palhaço, os que responderam às perguntas, né? O questionário de sondagem, porque nem todos responderam. Os que tinham mais de 4 anos de atuação, que eu acredito que por já participar e por estar envolvida no processo, eu acredito que é um tempo de maturidade dos projetos, dos grupos que trabalham, né? É um tempo que o grupo não morreu, continua vivo e continua atuante. E desses grupos me sobraram então 5. 2 deles eu faço parte ativamente, então eu não poderia escolhê-los, porque eu já tinha uma visão bem profunda do trabalho, e então eu escolhi 3 grupos, que é o Tropicando em Sonhos, Condutores do Riso e Semeadores da Alegria. Nesse processo eu acompanhei eles com uma entrevista com os gestores e com acompanhamento de uma visita também, né? O Tropicando em Sonhos eu não consegui acompanhar, porque o gestor nunca me dava uma resposta, mas os outros eu consegui. E é isso, e aí a gente está analisando, então,
esse trabalho dentro do contexto das performances culturais e o porquê eles elegem essa figura, né? Aí, na minha hipótese, é pela força que a imagem traz, a imagem do palhaço, e por esse inconsciente coletivo que é colocado aí por Jung, dentro dessa força arquetípica do trickster, né? E é isso aí, a gente vai defender, talvez. Boa noite, meu nome é Vinícius, eu sou designer gráfico e jornalista também, tenho formação em comunicação social e artes visuais. A minha pesquisa é sobre uma folia de mulheres que é realizada lá na cidade de Pirenópolis também, mas no caso é um caso mais específico porque acontece num distrito lá próximo da sede do município. É um distrito que já foi elevado à categoria de cidade e atualmente voltou à categoria de distrito pela população e, enfim, por questões econômicas também. O título provisório do projeto é Entre Giros, Esmolas e Donzelas, uma prática performática de mulheres na folia de São João, e trata basicamente de uma pesquisa sobre essa folia de São João, que é realizada anualmente, sempre no dia de São João, dia 24 de junho, com um giro único que acontece na cidade, diferente, por exemplo, da Folia de Reis, onde esse giro, né, esse percurso acontece durante vários dias. Nesse caso, todo o acontecimento, toda a celebração acontece no mesmo dia. Ele trouxe imagens bacanas, ele vai projetar aqui. Então, retomando, é uma folia que é realizada por mulheres e o que ela tem de mais peculiar é que inicialmente ela era chamada de Procissão das Donzelas, que é também um ponto dessa investigação, dessa pesquisa, e atualmente ela é chamada somente de Procissão das Mulheres de Lagolândia. É um grupo formado por 24 mulheres, sendo que essas mulheres elas formam um grupo que não é um grupo fixo. Então, muitas vezes esse grupo excede a quantidade de 24 pessoas e outras vezes não alcança esse número, né? Essa primeira imagem, ela ilustra o giro no interior de uma das casas. O giro ele é o percurso, né, que acontece na cidade. Então, essas mulheres vão passando de casa em casa, entoando os cânticos da folia. E no interior de cada residência é realizado o rito de coleta da esmola, né, da oferenda, e a bandeira ela circula pelos cômodos da casa também, e em algumas casas rezam-se o terço, outras casas não. Fica muito a critério do proprietário, do dono da casa que está recebendo a folia. A folia ela foi iniciada pela fundadora do distrito, que é conhecida como Santa Dica, que é uma líder de um movimento messiânico aqui na nossa região. É um movimento messiânico que se assemelha muito com o Canudos, lá do Antônio Conselheiro. Ela fundou uma comunidade na região de Pirenópolis, a 40 quilômetros de Pirenópolis, que hoje é a cidade de Lagolândia, às margens do Rio do Peixe, que na época ela batizou o rio de Rio Jordão. Então há relatos lá de populares, de pessoas da região, de que ela operava milagres lá, ela fazia trabalhos de curandeirismo, enfim. Era uma mistura de xamanismo e espiritismo. Para localizar a cidade de Pirenópolis, né? Ela está mais ou menos 170 quilômetros de Goiânia, porque ela fica a 40 quilômetros de Pirenópolis, e Pirenópolis fica a mais ou menos 130 quilômetros de Goiânia. Essa é a vista aérea lá do distrito. O distrito ele contava até mais ou menos 2010 com 400 moradores. Atualmente existe um movimento de evasão da cidade, então estima-se que atualmente o distrito tenha mais ou menos 100 pessoas. A primeira parte do rito da folia de São João está representada aí nessa imagem. As mulheres saem da casa da Santa Dica, faleceu em 1970, mas a casa continua aberta e as mulheres saem, dão 3 voltas em torno da fogueira, cantam alguns cânticos.
e depois elas se recolhem e o ritual da folia se reinicia no dia seguinte. No dia seguinte, pela manhã, esses moradores, essas mulheres, elas saem pelas ruas e pelas fazendas da região e fazem o giro, né, que é o trajeto entre as casas, e percorrem todos esses lugares com o mesmo ritual de entrar nas casas, levam a bandeira, cantam e depois, em seguida, já seguem para a próxima casa. Nessa foto aí a gente vê o lado de fora de uma dessas casas, que normalmente as mulheres entram e os homens normalmente não participam ativamente, eles não têm um papel de protagonistas da festa, da festividade. Então aí eles cabem uma parte da música, alguma coisa da organização, mas o protagonismo mesmo ele é feminino. Essa imagem é aquela primeira que foi mostrada no interior de uma das casas. Essa imagem ilustra, né, esse protagonismo das mulheres, o papel do homem de ser responsável pela música ou algum tipo de organização. Esse é o grupo de mulheres de 2018. O grupo ele não é um grupo fixo, então nesse ano, por exemplo, já houve mudança. O uniforme também varia anualmente. Eles trocam. A bandeira representa São João, então a bandeira ela tem uma durabilidade maior dentro dessa festa. A delimitação do tema, aqui eu trouxe uma breve explicação sobre São João Batista, que é o personagem bíblico responsável pelo batismo de Jesus, e ele é a data de comemoração dele o dia dele dentro do calendário católico é o dia 24 de junho, então por isso que a folia é realizada sempre nesse dia. Aqui eu trouxe algumas informações, né, dentro das performances. E o objetivo geral é de compreender e analisar a procissão das donzelas, também conhecido como procissão das mulheres, que está inserido dentro da folia de São João e que é celebrada anualmente em Lagolândia. E tem também por objetivos, né, os específicos, identificar de que forma a manifestação pode ser lida como performance, identificar as integrantes e demais participantes da procissão, bem como os simbolismos que envolvem os rituais, e conhecer os elementos tradicionais da procissão, bem como os ritos e os aspectos que tornam a manifestação peculiar, e identificar a performance de memória individual e ou coletiva relacionada com o grupo da folia fundadora do povoado, que é a Santa Edita. Então é isso. Eu agradeço. Obrigada, Vinícius. Eu vou aproveitar e chamar, está bem adiantado o trabalho do Vinícius, vou chamar o Vitor Abílio Banga, mestrando também. Agora, então, Vitor. Vitor também será o responsável pela parte artística do evento. Não percam. Boa noite, eu chamo Vitor Chibanga. A minha pesquisa que eu trago aqui é em torno da performance de Timbila moçambicana e suas redes culturais, da estrutura invisível à estrutura visível. A Timbila, que é o objeto da minha pesquisa, é um instrumento musical que pertence ao grupo de xilofones, que no singular ela chama-se Mbila, e no plural chama-se Timbila. E esta expressão cultural é tocada pela etnia Xhope, que é um grupo que é muito conhecido em África, exatamente em Moçambique, localizado na província de Zavala, distrito de Zavala, quer dizer, e que eles registram as suas histórias, suas vivências na música. E a timbila é um instrumento que é bem conhecido porque na história da etnomusicologia em Moçambique, os primeiros registros sobre a etnomusicologia começam com essa expressão artística que é a timbila, que foi estudado por muitos etnomusicólogos, e mesmo no processo do processo da colonização, das primeiras fases de reconhecimento em África, da visita dos missionários,
começam os primeiros registros pelos padres missionários. Então, ela já começa a datar a partir do século XVI. E dizer que e também a escolha deste tema deve-se ao facto de essa expressão cultural ter se tornado como patrimônio imaterial da humanidade em 2004. E os shoppings são assim tão muito conhecidos por esta questão da tendila, porque é uma expressão que assemelha-se à ópera, porque ela tem uma estrutura de uma introdução. Ela não é uma música como tal, mas ela é uma peça musical que tem uma introdução, começa por mutitsu, tem a entrada dos bailarinos, até o mutitsu oguito, que é o fim dos próprios do processo da dança. Um dos problemas que levou a desenvolver esse estudo sobre a tendila deve-se ao facto que temos constatado que nos estudos sobre as performances culturais há um maior interesse em olhar as performances culturais a partir da sua estrutura visível. É aquilo que é o produto final que é apresentado no palco, e não se dá uma grande importância dos outros elementos que estão por detrás, são o que eu chamo aqui dos elementos que fazem parte da estrutura profunda. Estamos a falar, e diante deste problema, desta falta desta atenção à estrutura mais profunda, eu levanto aqui como uma pergunta de partida: até que ponto as performances da Timbira se configuram como uma rede complexa de interações culturais? E diante desta pergunta de partida, e o objetivo da minha pesquisa é compreender as performances da Timbira a partir das suas complexas redes de relações culturais, compartilhadas dentro da sua estrutura profunda, em diferentes dimensões históricas, sociais, culturais, no contexto colonial e pós-colonial. E esse objetivo geral desdobra-se em seguinte objetivo específico, que é descrever e analisar as estruturas e os processos performados da Timbira no período colonial e pós-colonial, para melhor compreender as transformações ocorridas, como essas práticas foram se reinventando em diferentes contextos e situações. Ao estudar, na análise desse objetivo, eu quero ver os processos de transformação, porque a questão da colonização em África, especificamente em Moçambique, foi uma ação violenta que, de certa forma, criou uma destruturação, houve uma tentação de desestruturar aquilo que são as práticas culturais. Então, nessa perspectiva, eu pretendo analisar até que ponto que transformações foram ocorrendo ao longo do tempo. E o outro objetivo específico que eu quero é analisar os elementos culturais que são acionados nas performances da Timbira, que contribuem para o produto final, que nem sempre estão visíveis e que fazem parte da estrutura. E diante desse objetivo específico, eu quero ver a questão, por exemplo, que não podemos compreender uma performance a partir daquilo que é apresentado no palco. Tem a questão, por exemplo, com o mito, o mito da origem da própria expressão cultural. Então, nessa questão, por exemplo, do mito, eu quero, ao falar da origem da Timbira, eu quero analisar, fazer uma análise comparativa entre os discursos narrativos científicos com os discursos míticos que se traz da origem, porque a boa parte das narrativas sobre a Timbira, ela começa a partir dessa visão do outro, dessa visão ocidental, que se impõe acima de uma narrativa já existente. Então, pretendo trazer essa discussão e também dar uma importância à questão da oralidade, porque tratamos de uma expressão cultural de povos ágrafos e tradição oral, que eles registram, escrevem todo o seu percurso de vida, a sua história, quer no contexto de questões econômicas, sociais, culturais, na música. Então, dentro dessa perspectiva, queremos ver a questão da oralidade. E nessa questão da oralidade também olhamos a estrutura da própria música, das canções, porque os povos de expressão oral, tradição oral, elas têm, por exemplo, tem uma característica as músicas são de perguntas-respostas e também as letras não são muito longas. Então, nessa questão de pergunta-resposta, eu quero procurar essas características são efetuadas porque, por serem de tradição oral, elas é uma forma de fazer com que as pessoas possam memorizar aquilo que é a mensagem principal que é difundida no próprio evento. E também descrever como as performances da Timbira se articulam com as memórias coletivas compartilhadas nas cerimônias rituais comunitárias. E nesse processo de compartilhamento, queremos ver também como elas dançam, porque é uma performance, eles dançam aquilo que é a memória e como eles reconstroem esta memória através da dança, e como eles articulam e compartilham a questão dos mais velhos para os mais novos,
a comparticipação do processo da copresença dos mais novos acompanhados dos mais velhos para o processo de transmissão. E também analisar como os estudos das performances culturais interconectam com os saberes transmitidos a nível das performances culturais. Então, e ver até que ponto essa visão da performance de Timbila, ela estabelece uma relação com as teorias como do Bauman e do Milton Singer, e então tentar discutir isso aí, tentar discutir essa questão. Então, nesse processo também, para além dos mitos, quero ver a questão do olhar as performances culturais nesta relação dos eventos oficiais e dos eventos não oficiais, porque geralmente, nesse processo, a boa parte dessas práticas, quando ocorrem nos eventos oficiais, elas são impostas regras para serem tocadas, a questão da limitação do tempo, são impostas a questão das vestes, como, por exemplo, o que está ilustrado aí. Essa não é a veste que normalmente eles usam quando estão no seu contexto social. Se tratar de um evento oficial, eles usam camisetas que são colocadas por marcas de edições no qual participam ou que financiam o evento. Então, há todo esse processo de ver essas transformações, como elas ocorrem no contexto oficial e no contexto não oficial. E também a pesquisa para fazer a questão da memória e também a questão dos contextos, porque os contextos, geralmente, elas no contexto onde os grupos sociais, eles criam os seus sentidos, os seus significados. Então, praticamente, a pesquisa é em torno da Timbila, a partir da estrutura, dos aspectos visíveis e dos aspectos invisíveis. E a minha tutora é a Vânia Dolores, e eu também agradeço pelo participar deste grupo de pesquisa, e vamos levar esse trabalho em frente. Obrigado. Agradeço, Vitor. Sorte minha por tê-los todos como orientandos. Obrigada pela escolha, estou muito feliz com todos. Eu estou vendo ali que entrou a Lara Pérez, museóloga, muito bem. Lara, a professora Nádia também, nos assistindo, nos ouvindo. Muito obrigada. E, enfim, os integrantes, esqueci alguém não, né? Os integrantes todos já se apresentaram suas pesquisas. E Meiler ou Mailer, não sei quem é, mas também acabou de entrar, seja bem-vindo. Obrigada. Vinícius Luz, também. Ele está dobrado, presencialmente e online. Muito legal. Então, vamos lá. Eu agora, seguimos melhor, né? Seguimos em frente. Então, acho que agora é o momento em que eu quero pedir a Gabriel, mais uma vez eu agradeço ao Centro Integrado de Aprendizagem em Rede, o CIAR, pela disponibilidade de dar o suporte técnico fora do horário, né? Gabriel, que está nos dando suporte, a Milton, que preparou tudo e está também assistindo ali, né? Também está online. Então, eu vou dar um retorno desse meu trabalho, desse meu plano de trabalho, em que eu passei 3 meses no Porto, em Portugal, baseada no Porto, na cidade do Porto, no norte de Portugal, em minha licença capacitação, né? Licença essa que é um direito do professor a cada 5 anos e em que ele sai e pode e deve, né, fazer ou um curso ou desenvolver uma pesquisa, e eu elaborei esse plano de trabalho, porque em 3 meses não dá para desenvolver uma pesquisa, é um plano de trabalho com um determinado recorte. Pode passar, por favor. Então, na verdade, o projeto maior, né, são as performances e representações do diabo nos acervos museológicos de cultura popular. Ele nasceu quando eu fui fazer o meu pós-doc em 2016 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob a supervisão do professor Dr. Ricardo Gomes Lima, e já era prevista extensão a acervo de Portugal, de Espanha e América Latina. Nessa licença capacitação, eu tive a oportunidade, e graças também ao convênio que existe entre a UFG e a Universidade do Porto, que me acolheu, né, na pessoa da professora Alice Semedo,
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Então, o meu recorte lá são os acervos museológicos de arte e cultura popular de Portugal. Já existem alguns produtos desse projeto que nasceu lá no final de 2015, né? Foi um artigo sobre o pós-doc de museus brasileiros que está sendo finalizado agora, né? Que no pós-doc eu trabalhei apenas os museus brasileiros de arte e cultura popular, onde essa figura, né, tão incompreendida se apresenta. Também foi objeto de um projeto de iniciação científica, um plano de trabalho, né, em 2017 e 2018, que também deu origem ao artigo Diabo vai ao Museu, levantamento e análise das representações do diabo em museus brasileiros de arte e de cultura popular, em livro publicado pela Universidade Federal de Pernambuco, onde eu assino a coautoria com o Ludivan Alves Ferreira, que atualmente era museólogo, ele era bolsista da museologia na época, e ele também já era jornalista e museólogo atualmente. Também está gerando esse evento de extensão, né, os diálogos entrelaçados, já é um produto também desse plano de trabalho, desse projeto maior, e esse artigo para periódico que está sendo elaborado sobre esta etapa em Portugal. Pode passar, por favor. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Então, ele tem esse objetivo de analisar esses usos, as representações e as performances dessa figura nesses acervos, né? Preferencialmente, mas não exclusivamente, sobre a ótica da museologia e dos estudos das performances culturais, né? E aí envolve o imaginário, o contexto sociocultural envolvente, questões da religiosidade, né? E como específicos, elencar essas representações nos acervos de cultura popular, documentar essas representações identificadas e divulgar os resultados, né, desse plano de trabalho em publicações científicas da museologia e áreas afins. As etapas envolveram parte no Brasil e parte em Portugal, e estamos aqui já finalizando de volta ao Brasil. Então, eu tive que fazer um levantamento prévio, ou os 3 meses não dariam para tudo. Esse levantamento prévio foi feito desde fevereiro até agosto, consulta algumas bases de dados disponíveis online, seleção desses museus a serem visitados. Eu esse aí a ajuda muito preciosa da professora Josiane Kunzler, que está conosco também, né, nesse levantamento e seleção. Da professora Saine Veloso, que fez o contato por e-mail com várias dessas instituições, e esse agendamento também prévio que tentamos fazer via correio eletrônico. E em Portugal, setembro, outubro e novembro, foram realizadas as visitas técnicas aos museus selecionados, e ao longo das visitas eu fui também descobrindo outros, né? A documentação fotográfica dessas representações e sistematização dessas informações coletadas, isso também está em processo, né? De volta, iniciando lá uma análise prévia das representações e informações reunidas. Esse evento também foi planejado ainda em Portugal para ser executado hoje. A licença oficialmente terminou dia 9, segunda-feira, né? E eu tenho ainda a elaboração e apresentação do relatório final, que isso tudo vai dar origem a um artigo, né, que pretendemos que seja publicado em algum periódico dessas áreas. Aí eu tenho os museus visitados, que foram 12 ou 13, acho que contei 13, mas, na verdade, eu não tinha tudo isso levantado inicialmente. Ao longo das visitas, das viagens, eu fui descobrindo outros, tive agradáveis surpresas, né? Como eu falei, estava baseada no Porto, que fica ali ao norte de Portugal, está assinalado com letras vermelhas, e eu viajei ao todo, visitei 22 cidades de norte a sul de Portugal. Nessas cidades eu visitei pelo menos 2 museus, então eu visitei assim
sem ainda ter sistematizado muito essas informações, uns 45 museus no mínimo. Mas eu só listei aí os que têm a temática de interesse, né? Mas eu visitei muitos outros que no relatório eu vou colocar de maneira mais detalhada, né? Então, eu tenho ali alguns que estão assinalados em negrito, né? Quer dizer, branquito, no caso, né? Centro de Interpretação da Máscara Ibérica, que fica numa aldeia que se chama Lazarim, no município de Lamego. Vocês procurarem ali, tá? Ainda norte, né? Perto de Amarante. Isso. Mais ou menos perto, não tão perto de Amarante, e aqui, aliás, em Portugal é tudo perto, né? A gente em 6 horas vai de norte ao sul do país, né? Museu Nacional de Etnologia, onde eu encontrei a maior parte, mas não estavam em exposição, mas estão online e tem uma ficha de documentação muito completa. Museu de Olaria de Barcelos e o Museu de Arte Popular e Portuguesa em Pombal foram as grandes surpresas onde predominam os nossos diabinhos, né? Pode passar, por favor. Algumas imagens, eu tenho muitas outras, mas o tempo também, né? Eu não posso me estender demais, já que eu fui rigorosa com meus orientandos, né? Algumas imagens de máscaras lá de Bragança, bem ao norte, quase Espanha. Pode passar. Nas festas ibéricas, festas populares ibéricas, tem farto uso da máscara e da máscara do diabo. Pode passar. Aí já é Lazarim, que são os caretos de Lazarim, uma festa onde tem predominância dessa máscara do diabo e que eles se disfarçam atrás da máscara para os rapazes e moças se criticarem mutuamente os defeitos, apontar os defeitos, as falhas, as puladas de cerca, etc. Aí é uma longa história. Ali os três à direita, né, são o trio negativo, que eles apontam assim, a morte, o diabo e a censura. Interessante, né? De novo, entendedores e entendedoras entenderão. E lá no centro, volta um pouquinho, Gabriel, por favor. E lá no Centro de Interpretação da Máscara Ibérica, esse em Lazarim, na aldeia lá em Lamego, tem essa frase lá na exposição da nossa Clarice Lispector. Escolher a própria máscara é o primeiro gesto humano e solitário. Né? A máscara esconde, a máscara revela também. Vamos lá. Aí eu já tenho expressões de Barcelos, né? A Júlia Ramalho é um grande nome lá. E assim, as mulheres foram as iniciadoras da representação do diabo no barro, né? Eu tenho ali a Júlia Ramalho, um grande nome mesmo. Ela teve 8 filhos, quase todos atuando com cerâmica. Ali é da família, à direita é a família Mistério, daqui a pouco a gente fala um pouquinho nele. Eles são de Barcelos, mas estavam essas 2 figuras no Museu de Pombal, que é de âmbito nacional, né? Barcelos é só focado na olaria, na cerâmica. E Pombal, ele foca todas as expressões do país inteiro. Por favor. Aí em Barcelos, então, a cerâmica é tão forte. E essa diaba aí, aumentando, né? Ela está em frente ao rio, é enorme, vocês podem ver pelo tamanho dos prédios e o tamanho dela é bem grande. Ela ocupa uma posição de destaque na cidade, né? E algumas imagens, elas são da família Mistérios. Essas da esquerda são do Domingos Gonçalves Lima. Pode passar, por favor. Ali o diabo está espreitando e no próximo a gente tem o que está naquele texto ali, que eu acho um texto belíssimo. Pode passar. Ele está aí. Mistério é um homem que, desafiando a pobreza, a doença e os preconceitos da sociedade, conseguiu sempre sobreviver misteriosamente. Daí lhe provém o nome e a fama de quem ousou afrontar o instituído. Nas suas peças aprendeu a escrever as suas atitudes de revolta
em figurações diabólicas e altamente provocativas, como se de um rapper de músicas de barro se tratasse. Texto de exposição do Carlos Coelho. O Museu de Olaria estava com uma exposição sobre a família Mistério. Então, daí o nome Mistério. Né? Mistério de sobreviver nesse mundo tão preconceituoso, difícil, né? Cheio de dificuldades econômicas. E aí, realmente, partiu das mulheres. Essa não é peça de museu, essa peça estava à venda, eu não comprei, mas ela estava à venda e podia fotografar, né? Partiu das mulheres a elaboração, né? E tem que ter parte com o diabo mesmo, né? Tem que ser a mulher dos diabos para dar conta de todas as atividades femininas. Temos ali a diaba levando os diabinhos para a escola, né? Então, até no mundo infernal tem os deveres femininos, né? As atribuições femininas. Amei essa peça, né? Muito interessante. E é da família Mistério. Esse nariz, assim, é da família Mistério. Muito interessante. É uma marca dele. E aí, a partir dessas imagens que eu vi, ainda não sentei para elaborar tudo, não é? Para pensar melhor. Mas eu acho, já tenho alguns apontamentos, né? As imagens que eu vi reforçam o risível, não é? As imagens não assustam, né? Elas mais provocam o riso, mas também provocam, né? Apostam na crítica social, porque a gente não consegue vê-las sem pensar nisso. E no caso das máscaras, elas servem de esconderijo ou mostram o que se quer esconder, né? E quanto a quantitativo e variedade, não há como não comparar. Já que eu analisei algumas coisas de Brasil, é claro que eu acabo comparando. O quantitativo, considerando, né, proporcionalmente o tamanho dos dois países, população, quantidade de artesãos também, acho que o quantitativo é comparativamente semelhante, né, em proporção. Mas a variedade no Brasil é maior. Eu encontro representações do diabo em todos os materiais, e todas as expressões, folheto de cordel, madeira, né, metal, sucata. E lá eu só encontrei no barro, né, em Portugal. Embora o quantitativo seja assemelhado, eu só encontrei a expressão no barro a partir dos oleiros de Barcelos. Me fez muita falta o acesso à documentação, que, excetuando-se o Museu de Etnologia de Lisboa, eu não tive mais acesso a nenhuma documentação. Alguns declararam claramente que não a tinham ainda organizado, né? Daí não poder fornecer, nem dar esse acesso, mas o que a gente conclui é que, assim como lá, tanto lá como cá, o problema, né, de documentação, os problemas da documentação de acesso são os mesmos, né? Uma área que ainda é considerada de segunda classe, ninguém dá muita importância, sempre mais a exposição, e a documentação acaba por ser prejudicada. Mas eu vi algumas coisas, como museóloga, eu olhei também aspectos de expografia, e me chamou muito a atenção os aspectos da comunicação, mais voltados para essa ação educativa e cultural. Eu vi, por exemplo, yoga na exposição em um museu tradicional. Eu vi em Lamego, vi no museu de Lamego, museu mais voltado para a arte sacra de Lamego. Eu vi jogos no circuito expositivo, jogos voltados para criança, um jogo da memória assim no chão, no meio da exposição. Eu vi crianças em absoluta liberdade, algazarra, gritaria, e a gente aqui no Brasil tem o hábito de, né, falar, criança, a mãozinha para trás, silêncio, né? E lá eu vi que isso é muito solto, até parei, conversei com as pessoas e comentei, elogiei. As crianças têm absoluta liberdade. E muitas ações, sobretudo em Pombal, ações em parceria com a sociedade, né? E se eu fosse contar vários detalhes que eu pude ver, levaria muito tempo, mas essas parcerias trazem, né, os comerciantes, por exemplo, não só as crianças, mas os comerciantes,
para atuar junto com o museu. Então, eu vi essa parte muito boa, muito bem desenvolvida lá. E onde eu quero agradecer aqui, né, de público, a professora a doutora Alice Semedo, que nos acolheu na Universidade do Porto. Mais uma vez, a doutora Josiane Kunzler, por toda a ajuda nesse projeto, que ela faz parte também. De novo, a professora Sani Veloso, né? Inicialmente ela esteve muito ligada a esse projeto. A museóloga Lara Pelhos, que me enviava e me envia ainda várias fotos, inclusive uma foto que daqui a pouco vai aparecer, que ainda está conosco ali online. A arquiteta Tânia Valverde Borges, do Centro de Interpretação da Máscara Ibérica, em Lazarim, Lamego, que também me dedicou todo um dia. Doutora Mariana Jacó, da Rede de Museus de Famalicão, que é uma cidade bem pequena, mas ela tem uma rede com 13 museus. E doutora Marta Correia, da Fundação Castro Alves, que não tem nada a ver com o nosso Castro Alves, e Centro de Arte e Cultura Popular de Vila Nova de Famalicão, na mesma Famalicão, que também me dedicou uma tarde para dar toda a atenção. Isso assim foi muito de surpresa, essa marcação, e eu fui muito bem recebida. E fechando, a doutora Cidália, de Pombal, do museu, esse eu havia marcado, né? E ela também deixou 2 turismólogas, né? Ana e Vânia, minha xará, que me deram todo um suporte, uma especial atenção, até depois do horário de trabalho. Então, eu quero registrar isso oficialmente. E dizer que seguimos, né? Seguimos perseguindo e brincando com os diabinhos, né? E a foto da Lara Pelhos aí, dessa foto, esse grafite é do Acácio Tatu, e tá lá no beco da Rua 8, beco na Rua do Lazer, né? E achei muito interessante. Obrigada, meu contato aí para quem não tem, né? E obrigada pela atenção, para todos que vieram, para o CIAR, mais uma vez, a Milton Gabriel. Obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta... Estamos às ordens, não só eu, como o grupo. Ah, é isso, Lara, eu te vi você entrando ali. Denise está desde o início, participando muito, escrevendo suas opiniões, já entrou para o grupo também, não é? Professora Nádia, muito bem-vinda de novo. Enfim... Descobri uma coisa muito interessante, né? Que ou estuda o mesmo tema ou passou a estudar, né? Depois que descobriu o filão. Mas eu descobri no final da pesquisa, não tive mais tempo de ir, que em Figueira da Foz, eu descobri em Pombal e tive o livro, o catálogo em mãos, foi feita em julho deste ano, uma exposição que talvez ainda esteja em cartaz, eu não sei, sobre as representações do diabo. Então, tipo, o título, deixa eu ver se eu me recordo. Na Figueira com o Diabo à Beira, algo assim. Mais ou menos assim era esse o título, mas eu já estava muito no final. A Figueira da Foz fica mais ou menos no meio, no centro de Portugal, mas é litoral, né? E não deu. Infelizmente não deu. Eu vou tentar o contato e vou obter esse catálogo que eu não pude ganhá-lo, eu só vi. E interessante. Mas as ideias, né? Eu acredito que as ideias estejam no ar, né? Estão no vento e a gente capta ou acaba captando por outros meios também. Mas que bom. Que era a minha ideia, nunca consegui, porque quando eu elaborei esse projeto, começaram as crises econômicas no país, não é? E a ideia era fazer até uma exposição na UERJ, né? Quando eu comecei o pós-doc, essa era a ideia. Mas aí vieram várias coisas, vários acontecimentos que cortaram as verbas. E a Lara está dizendo ali que precisamos vincular a loucura com o capeta. Sabe-se lá, né? Porque também temos um lanche que infelizmente não dá para ser online, né?
Então, só o Gabriel e o Hamilton ficou depois da hora só esperando esse lanche, tenho certeza, né? Ele está ali falando que é mesmo. Apresentação do Vitor, é agora, apresentação musical para encerrar o evento, né? Ele falou da Timbila, nossa, ele falou da Timbila e agora vocês vão ver e ouvir a Timbila com o Vitor Chibanga. Agradeço demais. Apresenta o grupo, é isso.
o apoio. Noel Carvalho, Kézio Oliveira, Emuel Kessler. Muito bem. Bem-vindos, obrigada, né? Então, essa música, pelo que me contaram, eu soube agora que o Vitor sofreu, né, um assédio policial vindo para aula, né? Para casa, indo para casa, e foi uma dificuldade até convencê-lo de que, né, é um estudante, uma pessoa comum, com direito de ir e vir, e ele, muito criativamente, né, através da arte, né, ele compôs essa música, não é isso? É uma maneira que ele trabalhou toda essa humilhação que ele sofreu, essa injustiça, esse preconceito, um crime, né? É inominável isso, como é que um ser humano, um policial para o outro, por suposição, né, por alguma coisa maluca da cabeça dele, que aquele cidadão é contraventor, né, está fazendo algo errado. E aí a arte vinha aí para libertar, para trabalhar isso de forma positiva, embora essas marcas, né, não se apaguem, né? Fica a mágoa, fica o constrangimento, fica a tristeza, fica todo o ódio mesmo, né? Que eu acho que é a raiva profunda mesmo que se sente, e você conseguiu transformar até numa música que, se você não prestar atenção na letra, ela até é alegre, né? Tem um ritmo muito agradável, contagiante. Obrigada mais uma vez, né? Vamos em frente. Obrigada, então, a todos. Lara está ali, lindo, parabéns, obrigada. Eu agradeço a Milton que colocou ali, né, que está à disposição, caso precise desse canal para outros eventos. Obrigada, Milton, obrigada mesmo. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Obrigada a todos que estiveram online conosco. E, como diz lá aquele slide, seguimos no GPEM, seguimos atrás dos diabinhos e seguimos tentando expurgar esse mal, né, que se assola a sociedade, né, e não é o diabinho que faz mal, é o mal que está aí espalhado e tomando conta, né, de tudo. Mas enfim, o bem vencerá, o bem sempre vence. Oi? Eu gostaria só agora de parabenizar o trabalho de todo mundo. Adorei todas as apresentações. São trabalhos muito inspiradores e eu desejo muito sucesso para o desenvolvimento de todas as pesquisas. E eu fico feliz de ver que, assim, a qualidade dos trabalhos que estão sendo realizados, e espero ver o resultado de todos eles. E agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui apresentando e compartilhando esse momento importante com vocês. Obrigada, Josiane. Muito obrigada por ter participado, ficado aí até o final. Agradecemos também, e qualquer colaboração, para mim e demais, será muito bem-vinda, não é? Quem sabe em alguma banca, futuramente, né? Vamos ver. Exato. E seguimos na parceria, o GPEM está aí, nasceu, e a ideia é que esse trabalho, esse evento se repita periodicamente, tá? Obrigada. Isso mesmo. Obrigada pela participação, Josi. Obrigada, eu que agradeço. Tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigada.